like não é nenhum sacrifício, né? E é totalmente necessário pra gente. Pô, é tão fácil, faz aí, meu amigo. Tu já vai ser nosso herói. Estavam falando agora, né, sobre essa audiência mais core, que eu entendo, né, enfim, é uma parte importante ali, são franquias de muitos anos já, são marcas, propriedades intelectuais muito conhecidas já, então tu não pode começar mal com esse cara que já é fã. Não pode. E aí eu queria saber como que foi pra vocês o caso do Sonic feio, quando lançou o filme do Sonic, que saiu aquela primeira versão do personagem e que a internet veio abaixo pedindo pra mudar, e que de fato o personagem foi mudado, então é um caminho muito doido, assim, né, como que foi isso pra vocês? Eu acho que essa foi uma das piores crises pra gente administrar, assim, não foi a gente aqui administrou as redes, né, a gente não é responsável, obviamente, pela produção, mas eu acho que foi um Deus nos acuda, porque tava perto relativamente do filme lançar, o filme teve que mudar de data, mas foi muito bacana ver que o estúdio pôde atender aquele pedido, e de fato, assim, fazendo piada da gente mesmo, porque merece, o bicho era feio demais, cara. Que coisa horrorosa! Nem a gente acreditou quando a gente viu aquilo. Era muito doido. O bicho era horrível. Horroroso. Horrível. Um espanto. Me faz mal. Porque ele tinha dente, né? Teve um cartaz teaser que era, assim, ele num fundo preto, né? Que a galera zoou a perna bombada do Sonic. Enfim, entre outras coisas que eu não vou coisas pornográficas. Aqui, né, pornografia. Que safadeza é essa aí? Mas assim, a gente mesmo falava, caraca, que merda, né? Mas foi muito bacana, porque eu acho que o estúdio soube reverter muito bem e soube ouvir o fã. E eu acho que hoje em dia, cara, tem coisas que a gente não tem como controlar. Mas aonde a gente pode estar junto do fã, eu acho que essa é uma preocupação nossa, né? Exemplo que eu te dou aqui, onde a gente localmente pôde ouvir os fãs, foi no Pânico 5, onde a gente ouviu sobre uma questão de dublagem, né, a galera pedindo para uma dubladora específica, porque também tem decisões que, poxa, às vezes está dublando no Rio, estúdio em São Paulo, enfim, coisas que fogem do controle aqui do marketing, né, são outras áreas, mas a gente podendo ter o fã do nosso lado, pra gente é sempre bingo, porque os caras, né, os fãs de Pânico, por exemplo, são ultra ativos nas redes, isso pra gente Sim. é muito importante. Os fãs de Top Gun, galera mais velha, né, que, poxa, já não é necessariamente core, audiência core pra gente, né? Mas, poxa, super contribuiu. Agora D&D, a mesma coisa, né? Como o Rô explicou, a gente conquista o fã com o primeiro material. Agora, como que a gente está trabalhando esse fã? A gente está fazendo uma série de sessões do filme ao redor do país, também mostrando o filme, porque a gente sabe que o filme é muito bacana e as reações são excelentes. Então isso pra gente que tá lançando uma franquia, ou seja, a gente quer falar com a audiência mainstream, a gente quer trazer mais fã até pro jogo, pro universo D&D, é super importante. Então a gente vai adotando essas estratégias sempre que possível e elas funcionam muito bem. No caso de D&D me chama a atenção, porque a audiência ela é bem fiel ao que existe já no RPG desde a década de 70, uma galera que conhece muito sobre fantasia, que consome muitos outros produtos, né? E eu lembro que quando saiu o primeiro trailer, que tu ia no YouTube, existe uma régua maravilhosa pra saber se as pessoas gostaram ou não do trailer, que é justamente o engajamento, é tu ir nos comentários e ficar dando uma lida, né? E no caso de D&D, puta, a galera ficou muito feliz, porque, assim, já tem 3 filmes antigos de D&D, né? Terríveis. Inclusive, no dia que esse podcast tá saindo, também tá rolando um vídeo lá no Piuí sobre esses 3 filmes ali, onde a gente comenta eles e tal. E é uma galera que gosta muito de fantasia e que recebeu o chorume do cinema, né? Já por 3 vezes. Então eu acho que era uma audiência que tava um pouco ressabiada. E a impressão que eu tenho... A primeira memória que eu tenho, na verdade, é da CCXP ainda. Eu não sei se teve uma exibição de cenas de D&D, do trailer, eu não sei o que teve lá. Mas eu lembro que foi uma sensação entre o público mais core de alívio. Foi muito engraçado, assim, porque tu ia nos comentários e tudo, e as pessoas ficavam aliviadas e diziam, ufa, parece que agora eu vou receber aquilo que eu sempre quis do meu D&D, né? E foi engraçado ir acompanhando, assim, esses comentários e tal. Eu imagino que pra vocês também seja uma coisa que pega um pouco, né? Saiu o primeiro trailer, que acho que é o
grande momento, assim, quando o filme tá chegando, a grande divulgação dele deve ser o primeiro trailer, né? Imagino que pra você seja um dia bem importante aí no escritório, né? Sim. É porque das duas, uma, né? Ou vai ter uma recepção que nem que o Lau comentou, que foi super positiva, ou vai ter uma recepção como foi, por exemplo, aquele Caça-Fantasmas novo que teve, que, sei lá, bateu recorde de dislikes no YouTube, tiveram que bloquear os comentários porque a pessoa tava caindo em cima, então deve ser uma situação não fácil pra gerenciar, né? Amigos, pode dar merda como pode não dar. Exatamente. Sonic 1 foi um exemplo, né, que a Lu trouxe, que foi isso, foi tomar porrada e como é que a gente consegue entender aquilo ali pra depois corrigir a rota. Nesse caso, dependia de fora, óbvio, deles mudarem o filme. E realmente mudaram o personagem e a gente conseguiu também brincar com a gente mesmo. Uma das coisas também que eu acho que é muito importante, né, que hoje em dia a gente mudou bastante nas campanhas de marketing como um todo, é como que a gente se humaniza mais como marca, né? Porque antigamente tinha muito aquela coisa de um pedestal quase da marca, tão distante assim da audiência. Nesse caso, a gente brincou com a situação, a gente conseguiu trazer isso, a gente escuta, digere e beleza, como é que a gente faz agora pra mudar, né? Eu acho que esse filme não é nosso, mas a gente teve um caso parecido dentro de casa, então assim, realmente, como é que a gente consegue pegar esses learnings, né, esses aprendizados, pra de fato a gente ter alguma mudança realmente pro produto ficar de acordo com o que a audiência acredita, né? Não, e hoje em dia, como vocês bem colocaram, assim, trailer é tipo o pontapé realmente inicial, né? Então, a partir do primeiro trailer, a gente já consegue coletar bastante comentários, já consegue entender, por exemplo, no caso de D&D, é muito humor? É mais ação? O que a galera gostou mais? E ao longo da campanha vai se ajustando criativo. Tanto que o último trailer D&D, o último trailer que a gente lançou foi o melhor recebido pela audiência. No final de janeiro. Né? Então é muito importante ajustar o criativo ao longo da campanha, né? Porque, como vocês bem colocaram, um produto de nicho. Aqui, apesar de fora do Brasil RPG ser mais difundido, aqui ainda é nicho. Como que eu extrapolo? Como é que eu mostro para uma criança, por exemplo, que é importante pra gente, que tipo de material eu corto pra ser bacana, né, para uma criança, né? Então a gente se valeu da magia, dos dragões, né, do humor, mas já pra audiência mais core, o material precisou ser um catiquinho mais sério, né, trazer mais ação também. Então assim vai sendo a nossa campanha ao longo aí de 6 meses, em média, né, que dura uma campanha pra gente. Exatamente. Um ponto importante, né, é como é que a gente trabalha, que nem a Lu falou, a gente trabalha pra várias audiências, como que a gente, por exemplo, que nem no caso de Dungeons and Dragons, né, a gente trouxe elementos pra que a audiência de RPG realmente exaltasse o filme, pra que eles fossem homenageados e se sentissem escutados, ou seja, é um filme pra eles e pra todo mundo. Mas, antes de qualquer coisa, a gente não vai desagradar eles de jeito nenhum. Então a gente, uma diferença que nem o caso, né, do dragão que vai cuspir ácido em vez de cuspir fogo, né, foi uma das escutas muito fortes que a gente teve de campanha. E aí, por fim, quando a gente vai descendo, que a gente chama campanha, né, e o Luiz que trabalha junto comigo, enfim, e trabalha muito bem essa questão da gente conseguir trabalhar cada um dos targets que são importantes, né, cada uma das audiências que são importantes pra gente, com cada criador de conteúdo, com cada veículo, é falar a língua daquela audiência e o porquê que aquele filme pode ser bacana pra aquela audiência específica. Então a gente teve influenciador falando pelo viés realmente do elenco, que é um elenco que você tem uma identificação e que tá super bem, né, eu acho que vocês até comentaram do Chris Pine, por exemplo, no filme, e ele realmente foi, pra quem já assistiu o filme, um ponto alto. A gente tem os elementos de aventura e ação que são também muito bacanas e que as pessoas gostam. Do humor na dose certa, né? Alguns influenciadores também trouxeram, poxa, o filme tem humor, mas tem humor na dose certa, porque algumas pessoas não gostam tanto, né, quando tem humor em filme de aventura. Então, assim, é realmente a gente conseguir trabalhar pra cada uma dessas audiências, porque o que é bom pra mim, às vezes, não é bom pra você, né? Então, como é que a gente consegue mostrar que aquele filme é bacana, é uma boa oportunidade de você ir ao cinema assistir e que vale a pena ir ao cinema assistir, né? Então, esses pontos a gente vira... É como se fosse um quebra-cabeça, literalmente, né? A campanha de mídia é um quebra-cabeça. É como é que a gente trabalha em todas as possibilidades, seja na mídia exterior, seja na televisão, seja no digital. Como é que a gente trabalha pra cada uma dessas audiências para que as pessoas realmente que gerem intenção pra elas irem ao cinema assistir o filme. E sabe que isso aí que vocês falaram me trouxe várias memórias aí de quando a gente trabalhava em agência de publicidade, né? Senta que lá vem história.
Desde a repercussão da falha, do erro. Eu lembro que uma vez o Miguel, ele era... Acho que tu entrou na agência como o quê, Miguel? Como social media? Era pra ser social media, mas eu também fazia trabalho de diretor de arte, né? Eram as duas coisas. E aí eu não sei, o Miguel era muito novo na época, né? E ele achava muito divertida a ideia de que o cookie top também, ele chamava de cooking top, né? Pela brincadeira. Tá muito engraçadinho, Robin. Não, peraí. Tu não vai tirar o teu corpo dessa jogada aí que tu falava cooking top também. Só que tu fazia... Eu entrei na tua onda, né? Claro que a culpa vai ser minha, né? Ou seja, pra mim é influenciável, ok? Totalmente influenciável. Tu fazia uma brincadeira, e todo mundo fazia essa brincadeira do cooking top. Daí o que a gente fazia? Como eu fazia arte e o Léo era o planejamento, também lidava direto ali com o cliente, né? Ele meio que às vezes viu esses posts e ajudava ali na programação ou na aprovação. E aí eu achei que seria muito engraçado, entre os arquivos que eu tava fazendo, fazer uma chamada no layout falando assim, os melhores cooking top. Já avisei que vai dar merda isso. Mas assim, a ideia era mandar pro Léo, fazer o Léo rir na casa dele, ali na casa dele não, no computador dele, e é isso aí, entendeu? Só que o problema é que acabaram programando lá no Facebook o post do Cooking Top, né? Ai, muito bom, cara. Foi pro ar o Cooking Top, obviamente as pessoas comentaram, mas a gente conseguiu tirar do ar loguinho, né? É. Eu me